o professor Márcio, professor e pastor, ou pastor e professor. Já é doutor? Ainda não? Já é doutor, já. Aqui. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom estar de volta aqui com vocês. E é bom saber que vocês levam a sério o comer o pão. Rapaz, que café da manhã gostoso, gente. Puxa vida, muito bom, muito bom. Bom, nosso objetivo hoje é falar sobre as parábolas de Jesus, mas não apenas as parábolas, porque a gente às vezes corre o risco, ao falar de parábolas, de qualquer texto bíblico, a gente corre o risco de alegorizar. O que é criar uma alegoria? Dar um sentido para o texto que na verdade o texto não fala. Então a gente conta isso muitas vezes. Por exemplo, o pastor vai pregar sobre Davi que matou Golias. Conhece essa passagem? Lembra dela? Aí ele diz lá: então, meus irmãos, Davi pegou 5 pedras do riacho. A primeira pedra é a pedra da fé. A segunda pedra é a pedra da perseverança. A terceira pedra é a pedra do dízimo, porque sempre coloca isso no meio também. A quarta e a quinta eu não sei, mas eu invento até domingo. Quer dizer, o que é isso? Cabe qualquer coisa, né? Eu posso colocar o que eu desejar nessas passagens. E isso é muito problemático, porque às vezes a gente acaba saindo do chão do texto e não compreendendo bem a sua origem, a sua narrativa. Então eu queria, na verdade, antes de falar das parábolas, e eu escolhi aqui algumas parábolas para a gente falar algo a respeito delas, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o próprio Jesus de Nazaré, né? O contexto da sua origem, do seu espaço, quem é Jesus? Essa é a nossa perspectiva aqui. Então, o Jesus das parábolas e as parábolas de Jesus, tá legal? E eu queria muito transformar isso aqui mesmo numa aula, então, desejando fazer pergunta, levantando. A gente vai ter um momento no finalzinho para isso, mas se no meio você quiser levantar a mão, fica muito à vontade, tá bom? A gente caminha assim. Então vamos lá. Eu também trouxe aqui para mostrar para vocês, não é doação, tá? Só ressaltando, 3 livros que falam de Jesus, mas falam nessa perspectiva do contexto histórico, social que Jesus viveu. O primeiro deles é um livro que inclusive disponibilizaram em PDF na internet, então você consegue baixar. Chama-se A Palestina no Tempo de Jesus. É muito legal esse livro porque ele apresenta informações de caráter histórico, político, econômico, social. Então, por exemplo, ele fala sobre a mulher na Palestina do primeiro século, sobre filhos e educação, casamento, noivado. Fala sobre os grupos religiosos da época, os fariseus, saduceus, zelotes. Então é um livro bem legal, bem simples de fácil de entender, mas bem interessante, tá? Depois, se desejar, quem quiser tirar foto, vou deixar aqui, vocês tirarem foto. O segundo livro é um livro de um teólogo protestante chamado Richard Horsley. O livro chama-se Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus. Porque a época que Jesus viveu não foi uma época muito fácil. Houve muita gente reclamando de coisas, né? Impostos altos, fome, falta de saneamento básico, falta de atendimento hospitalar. Era Brasil, quer dizer, era Palestina no primeiro século. Mas aí surgem muitos movimentos assim, messiânicos, profetas, e também movimentos de bandidos mesmo, uma espiral de violência que surge nesse período, e o autor fala sobre isso. E o terceiro livro que eu trouxe para mostrar para vocês é, para mim, um dos melhores livros sobre Jesus, o Jesus histórico, né? Que é esse aqui do José Antônio Pagola, chamado Jesus, Aproximação Histórica. Ele é um tijolo, vocês estão vendo, né? Sim. Mas vale muito a pena. É um livro caro, infelizmente é caro, mas vale a pena. Se você desejar um livro referência sobre esse assunto, eu indico esse aqui, tá bom? Então, vamos começar para vocês darem uma olhada aqui. Mas vamos lá. Pode passar, por favor. Mais um. Isso. Olha só. Do livro A Palestina no Tempo de Jesus, eu tirei essa frase que diz assim: o Filho de Deus não se fez homem em geral,
fez-se tal homem particular, judeu, galileu, num determinado momento da história do mundo. Como homem, ele foi, portanto, marcado pela geografia e pela história do seu país, a sua cultura. Esteve sujeito às leis econômicas, entrou nos conflitos políticos, partilhou das esperanças do seu povo. Essa é a noção que a gente está tentando resgatar aqui, porque senão a gente acaba criando uma imagem de Jesus que parece muito fantasmagórica. Eu acho que eu já falei isso aqui numa palestra há um tempo atrás, mas eu já vi várias peças onde tem gente representando Jesus. Vocês já viram? E geralmente quem representa Jesus se veste todo de branco e anda pelo palco assim. Não é assim? Aí quando vai falar, fala assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Assim, desculpa gente, mas não está normal, sabe? Ninguém fala assim. É isso porque a gente tem uma dificuldade de entender Jesus de Nazaré no seu próprio contexto. Então quando ele vai, por exemplo, purificar o templo, a gente acha na nossa cabeça que ele chegou lá: meu irmão, com licença, desculpa, eu não quero incomodar, mas eu vou derrubar a tua mesa aqui, só com licença. A gente acha que Jesus fez isso, mas não é isso, né? Ele pega o chicote e não vou fazer contigo não. Pega o chicote e desce em cima do pessoal. Quem é Jesus de Nazaré então? Como é que a gente entende Jesus? Esse é o nosso objetivo. Pode passar. E essa questão, ela é importante para nós por 3 motivos centrais. O primeiro deles, pode passar aí, mãe. O centro da nossa fé é uma pessoa e não uma doutrina. Tá legal? O centro da nossa fé é Jesus de Nazaré. Não há outro fundamento para a nossa fé. O apóstolo Paulo fala que qualquer outro fundamento colocado no cristianismo vai fazer com que desmorone o cristianismo, porque o único fundamento é a rocha, que é o próprio Jesus, é a pedra angular, a pedra de esquina. Está claro isso? Isso significa dizer, gente, que se o centro da nossa fé é uma pessoa, a gente não pode viver a nossa fé reduzindo ela ao segmento de doutrinas, por mais importantes que elas sejam. Jesus é maior do que as doutrinas, graças a Deus. Está claro? Muito bem. Segundo ponto, é importante saber quem é Jesus, porque segundo o Novo Testamento, Deus se revela em Jesus. O Evangelho de João fala assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou para nós. Lá na carta aos Hebreus se diz assim: havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é a imagem exata do seu ser. Então, quando a gente olha para Jesus de Nazaré, a gente está vendo Deus. Está claro? O que nos levaria também a pensar o seguinte: como é Deus que Jesus está representando a nós? Né? Às vezes a gente tem uma imagem de Deus que é um tanto quanto distorcida, um quanto torta, porque não é ligada a Jesus. É uma coisa que a gente vai criando na nossa cabeça. Mas se eu quero saber como é que Deus é, eu preciso olhar para Jesus Cristo. Preciso perceber como é que Jesus andou na sua vida, como é que ele relacionou com as pessoas. Se eu quero saber como é que Deus trata com gente religiosa, eu vou olhar para Jesus e perceber como é que Jesus lidou com essas pessoas. Se eu quero saber como é que Deus lida com pecadores, eu vou olhar para Jesus e perguntar como é que Jesus lidou com essas pessoas. Está claro? Olhando para Jesus, eu percebo quem é Deus. Isso é tão presente no Novo Testamento que tem um momento que Filipe pergunta, Jesus está falando do caminho que ele vai seguir, e Filipe pergunta assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Lembra dessa passagem? O que Jesus fala? Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, cara, vocês não conhecem o Pai? Quem me vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então a nossa imagem de Deus precisa ser a imagem de Jesus de Nazaré. Tá legal? Vamos lá. E a terceira razão é o seguinte: conhecer o mundo em que Jesus vivia nos ajuda a compreender melhor sua mensagem. Nós não podemos despolitizar Jesus. Quando eu falo desse termo de despolitizar, eu não estou falando de partido político, tá? Jesus não fundou partido político
graças a Deus. Mas estou falando de uma visão pública, ou seja, de uma vida na polis, política como vida na polis, como cidadania. E Jesus se envolveu com as questões do seu tempo, claramente. E se a gente tira esse dado, a gente acaba desenvolvendo uma leitura de Jesus que, como eu falei aqui no início, o transforma num fantasma, assim, num ser que não está vinculado a nada. E aí a gente perde muito do chão das suas palavras, da sua mensagem. Está claro o que dizer aqui, gente? Está aqui? Legal? Então vamos lá, pode passar. Dizer que conhecemos a Deus no humano não é tudo, porque Deus se revela no humano, né? Deus se revela em nós. Dizer que conhecemos a Deus no humano não é tudo. Trata-se de algo mais concreto, nesse sentido mais íntimo, porque na realidade não foi no homem que conhecemos a Deus, e sim em um homem. Deus se deu a conhecer a nós na pessoa e na vida de um homem concreto e determinado, que é Jesus. Tá legal? Isso a gente precisa também pensar o seguinte, pode passar. Nessa pergunta aí, Jesus é Deus ou Deus é Jesus? Parece aquela pergunta de Tostines, né? Tostines é feito de fresquinho porque vende mais. O que eu quero dizer com isso? A gente fala na igreja que Jesus é Deus. Amém? E devemos falar mesmo que Ele é. Isso está certo. Mas essa frase não ilustra muito bem o que a gente está dizendo. Porque olha só, se a única maneira de a gente conhecer Deus é a partir de Jesus, então a gente precisa, antes de dizer que Jesus é Deus, a gente precisa dizer Deus é Jesus. Está claro? A gente precisa dizer o seguinte: é em Jesus que a gente percebe como é que Deus se revela, como é que Deus é. Aí sim a gente vai ter um chão para a nossa caminhada. A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho, tá? Até aqui, tá tranquilo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui algumas releituras de Jesus na história. Eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas vale a pena relembrar. Isso não aparece nas antigas, né? Mas vale a pena relembrar. Como é que Jesus, como é que é a imagem? Antes de a gente avançar, pensa um minutinho aí. Feche os olhos. Pensa em Jesus. Pensou? Como é que Ele é para você? É algo assim? Pode pensar. Que bom. Ou assim, pode pensar. Esse parece pálido, cara, assim, parece um vampiro. Essas imagens são imagens de uma leitura europeia de Jesus, né? E como é que Jesus é nesses tons que a gente acaba acostumando em filme e tudo mais? Ele é sempre com aquela pele branca, como giz, com olhos claros, cabelo escovado, parece que fez permanente. Aliás, irmãs, eu não entendo isso. Se o termo é permanente, por que tem que fazer de novo? Não tem sentido, cara. Mas vamos voltar para cá. E Jesus é alguém que tem cabelo escovado, olhos claros, né? Será que é assim? Bom, na história da igreja a gente teve outras releituras de Jesus. Então passa aí, por favor. Esse é do período bizantino, período medieval. Um aluno meu me disse que esse é o Cerveró. Por causa do olho caído. Pode passar. Esse é do iluminismo, na época das luzes, da razão. E aí você tem o Jesus que parece, lembra um pouco o Papai Noel, assim, fisicamente, mas assim, está em volta de uma luz, sabe? Época da razão. Passa aí. E esse do século XVII, século XVIII? Jesus etíope. Mais um. Esse é legal. É o Lula, não. É Jesus. Como é que fizeram isso? Pegaram o crânio de um homem morto na Palestina no primeiro século e fizeram uma reconstrução facial a partir de técnicas de reconstrução, né, de face para criminalistas e tudo mais. E aí chegaram a essa imagem, que não é o Jesus histórico, mas é um personagem, é uma imagem que talvez se assemelhe mais ao Jesus histórico do que aquele que a gente viu no início, loiro de olhos azuis, tá claro? Mais um. Eu gosto muito dessa imagem, Jesus sorridente. A gente tem uma noção às vezes de Jesus muito taciturna, muito séria, sisuda. Jesus é aquele, né? Não, gente, caramba, como ele é alegre,
Como ele é alegre, ele está lá, os discípulos voltam dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E aí Jesus diz o texto que ele exulta no Espírito e diz assim: graças te dou, Pai, porque aos pequeninos o reino de Deus está sendo revelado. Esse é Jesus, sabe? Jesus é alegre, não é tristeza. Pode passar. Esse eu acho melhor. É uma releitura de Jesus de uma tribo africana. Aí alguém pode dizer: mas isso é um sacrilégio? Será? Essa imagem se aproxima muito mais do Jesus histórico do que aquela loira que a gente viu no início. Pode passar. Esse ainda é mais negro ainda, né? Mais um. Isso é chamado Evangelho Mafa, que é uma tribo também na África Oriental, e que tentou reler toda a história de Jesus a partir da cultura negra. Então você tem todos os momentos da vida de Jesus lidos nessa perspectiva. É o Evangelho do Nascimento de Jesus, pode passar. O batismo, que não é no Rio Jordão, é no Rio da África, pode passar. A parábola do bom pastor, mais um. Aquele momento que ele recebe as crianças. Jesus entrando no que seria Jerusalém, mas essa é uma aldeia da própria África. O lava-pés, em Getsemane, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Quer dizer, são tentativas de ler Jesus a partir do seu próprio chão, que é o que, abre parênteses, o que nós somos chamados a fazer, gente. Tá legal? Nós precisamos desenvolver uma leitura do Evangelho que leve a sério o nosso chão, a nossa terra. Então, nesse sentido, por exemplo, diz o salmista: orai pela paz de Jerusalém. Amém. Mas quantas são as vezes que a gente ora pela paz do Rio de Janeiro? Claro, um salmo abrasileirado desse salmo aí diria: orai pela paz do Rio de Janeiro, prospere aqueles que te amam. A gente precisa então ler a vida de Jesus a partir do nosso chão. Para quê? Para dar sentido do Evangelho às pessoas que nos cercam. Está claro o que quis dizer? Muito bem. Vamos lá. Por que acontece essa questão da gente interpretar essas coisas a partir de óticas diferentes, né? Porque a gente sempre interpreta experimentando ao mesmo tempo. A gente não tem primeiro a experiência para depois interpretar. A gente interpreta experimentando. E um exemplo para ilustrar isso é o quadro do Grito da Independência, né, de 7 de setembro. Lembra do quadro como é que é? Passa aí. É esse, não é? E a gente falou isso aqui, acho que na outra palestra. Esse quadro não tem nada de histórico. Absolutamente nada de histórico. Primeiro que Dom Pedro não estava acompanhado por aquela multidão toda ali de soldados. Ele estava acompanhado de umas 3 ou 4 pessoas no máximo. Segundo, que ele não estava montado naquele cavalo bonito lá. Ele estava montado num jumento, que era o animal de carga para passar a Serra de São Paulo. Terceiro, que ele não tem aquele grito decidido de levantar a espada, independência ou morte. Diz lá o seu companheiro de viagem no seu diário, de que quando o Dom Pedro escuta a mensagem que está acontecendo, ele coloca as mãos na cabeça, anda para o lado sem saber direito o que fazer e pergunta: e agora? Esse Dom Pedro. E em quarto lugar, Dom Pedro estava com diarreia. Daí o grito de independência. Ele tinha comido alguma coisa ruim numa pousada que ele ficou, e aí diz lá o diário do seu amigo que ele toda hora tinha que visitar um matinho. Então assim, esse quadro ele não tem nada de histórico. É claro que ele importa pra gente porque ele desperta em nós um senso de patriotismo, né? Olha que legal, o mito fundador. Mas ele historicamente não tem nada. Mas a gente acaba interpretando a história a partir dessas imagens que são passadas pra gente. E aliás, esse quadro aí, pode passar. Ele tem tudo a ver com esse quadro aqui. Meio século antes, sobre Napoleão. A mesma posição de cena, né? De um para outro. É possivelmente um caso de plágio na arte. Pode passar. Muito bem. Até aqui, gente, legal? Depois dessa introdução de 40 minutos, a gente vai entrar na aula propriamente dita, que é pensar no ambiente que Jesus viveu.
E aí eu começo com aquele ponto de partida ali. No princípio era, e o verbo Estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esse é o início do Evangelho de João, é o prólogo do Evangelho de João, que na verdade no Evangelho de João é uma chave de entrada para todo o Evangelho. Qual é a lógica aqui? O que está dizendo? Esse verbo, que em grego é logos, é palavra, é o próprio Jesus. Então diz, Jesus estava com Deus na criação. Jesus era o próprio Deus. E esse verbo, esse logos, se fez carne, ou seja, se fez matéria, se fez corpo humano, fez um de nós. Pode passar. Mais um. Então, como eu falei, verbo é o logos, palavra. Mais um. O verbo se fez carne, fala da encarnação, que é o centro da nossa fé, na verdade. Deus se fez um de nós em Jesus de Nazaré. É o centro da nossa fé. Mais um. Carne, do grego sarx, que significa literalmente fraqueza. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, lá em Filipenses, ele diz assim, que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se achou o cara por ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo figura humana, e reconhecendo figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse esvaziamento de Deus em Jesus é a encarnação. Em Jesus nós temos um Deus esvaziado. Esvaziado de quê? Esvaziado da sua majestade, da sua glória, não da sua identidade, da sua natureza. Ele continua sendo Deus, mas é um Deus esvaziado, feito um de nós. Tá legal? Obrigado. O outro tópico aí, pode passar. Habitou entre nós. E aí, literalmente, o termo grego faz uma referência ao Antigo Testamento, que diz que Deus em Jesus armou sua tenda entre nós. Quando o tabernáculo era montado no Antigo Testamento, Deus descia na nuvem. Lembra disso? Aqui no Novo Testamento a ideia é: Deus em Jesus fez morada entre nós. Ele não é um visitante passageiro. Ele vem para morar mesmo, para assumir a nossa natureza, a nossa vida normal. Muito bem. A partir disso a gente encontra uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação central para os evangelhos e para a própria fé cristã. Como eu falei, é Jesus quem revela como Deus é para nós. Então assim a gente precisa pensar quem é Jesus. Pode passar. Olha só, isso aqui é a terra de Israel. E esse mapa está muito ruim, mas a culpa é do Google, não é minha, tá? Ali você tem 3 continentes: a África aqui no canto esquerdo, embaixo, a Europa em cima e a Ásia do lado direito. E Israel, a região da Palestina, ela funciona como uma ponte entre esses 3 continentes, de tal maneira que essa região sempre foi disputada por impérios ao longo da história. Porque quem controla aquela parte controla o acesso por terra a 3 continentes. Até hoje gera conflito lá por causa disso. Pode passar. Aí esse mapa está um pouquinho melhor. Dá para ver ali Israel, aí o Egito, né? Líbano, Grécia lá em cima. Mais um. Uma outra razão importante, porque essa parte também é conhecida como crescente fértil. É um lugar que tem muita possibilidade de plantação e de cultivo de gado. Como diz o texto bíblico, uma terra que mana leite e mel. Mana leite porque é boa para gado, e mel porque de uma forma está ligada à agricultura. Tá legal? Vamos lá. Na época de Jesus, toda essa região aí é dominada pelo Império Romano. O Império Romano tem o seu centro na Itália. Não sei se vocês estão conseguindo ver lá, Roma. O canto direito aqui, a periferia do Império, é a região da Palestina, Judéia e Jerusalém. Então assim, antes de tudo, a encarnação é Deus assumindo a periferia do mundo.
Tá legal? Porque a encarnação não acontece em Roma, ela acontece na Palestina. Na Palestina você tem uma região central, que é Jerusalém, e uma região periférica, que é Galiléia. Jesus exerceu seu ministério, na sua maior parte, onde? Na Galiléia, que é a periferia da periferia. A Galiléia, você tem Galiléia alta e Galiléia baixa. A alta é um pouquinho melhor e a baixa é horrível. Onde é que Jesus estava? Que é a periferia da periferia da periferia. Mas Jesus não foi criado na Galiléia, ele foi criado em Nazaré. Não é isso? Nazaré, na época de Jesus, era uma aldeia de 500 habitantes no máximo. Era um lugar perdido no meio do nada. Tanto é assim que quando os discípulos dizem: nós achamos o Messias, ele vem de Nazaré, qual é a pergunta que fazem? Você está de gozação comigo? Messias vindo desse lugar aí perdido no meio do nada? Nazaré é periferia da periferia da periferia. Mas Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. E Belém é ainda uma aldeia menor, mas significante. Tanto que o profeta lá, Miqueias, diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as nações importantes, mas de ti sairá o Messias. Belém era uma cidadezinha muito pequena, e Jesus, quando nasce, você lembra da narrativa, né? José e Maria procurando lugar para passar a noite, porque ela está prestes a dar luz. Chegam no lugar, não tem vaga, e o único lugar que tem é uma estrebaria. Na verdade, naquele tempo as casas tinham 2 andares. O andar de cima eram os quartos onde as pessoas moravam, e o andar de baixo era onde os animais ficavam para passar a noite. E isso acontecia assim para que os animais, eu não tenho um jeito bonito de dizer isso, os animais, ao exalarem os seus aromas noturnos, aqueciam a casa. Legal, né? Gente, só nos nossos presépios a manjedoura não fede. Porque na vida real a manjedoura fede. É coxo, onde tem restos de alimento dado para comida para animal. É ali que o Senhor do Universo repousa como bebê. Isso não é acidental, gente, isso é intencional. O lugar de Deus não são os centros de poder, é a periferia do mundo. De tal maneira que a igreja, quando é de fato igreja, está na periferia do mundo e não no centro de poder. A igreja não busca poder, porque o Senhor da igreja não buscou poder. Está claro isso? Lá no finalzinho da sua vida, Jesus lava os pés dos discípulos, né? E os discípulos lá alguns entram em crise. Não pode fazer isso, Senhor, porque é um trabalho de escravo. Quando você chegava na casa de alguém naquele tempo, você ia com as suas sandálias sujas da caminhada, tinha um escravo que ia se ajoelhar os seus pés para lavar os seus pés. Jesus fez isso com os discípulos. E quando terminou de fazer, Jesus fala assim: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem, porque eu sou. Mas da mesma forma como eu fiz isso, façam isso também vocês uns aos outros. Gente, não dá para lavar os pés dos nossos irmãos se a gente está preocupado buscando poder. Não dá. A igreja não é chamada para buscar poder em nenhuma instância. A igreja é chamada a se fragilizar no serviço, como Jesus fez. Porque essa lógica, tá? A encarnação traz essa lógica. Ok, entendi? Muito bem, vamos lá. Como é que é esse Império Romano na época de Jesus? Pode passar. Primeiro, tem uma paz presente lá, mas é a Pax Romana. A Pax Romana é a paz que vem da força. É como se diz por aí, é a paz do cemitério. A gente está em paz, desde que você concorde comigo. Porque se você discordar de mim, eu te mato. O Império Romano tem legiões prontas para agir para a manutenção da paz. Em Jerusalém tem a Torre Antônia, onde tem uma guarnição, uma legião do Império Romano, especificamente separada para atuar na Cidade Santa para qualquer caso de distúrbio e de problema. Então é assim que eles mantêm a paz. Um historiador do I século diz assim sobre os romanos: os romanos são os saqueadores do mundo.
Se o inimigo é rico, eles usurpam. Se é pobre, eles ambicionam dominá-lo. Não os sacia o leste nem o oeste. Eles roubam, massacram, pilham e dão a isso o nome de império. E onde implantam a desolação, dão-lhe o nome de paz. Esse é o Império Romano. Pode passar. Além disso, tem uma prática que o Império Romano faz, que é o culto imperial. No primeiro século da era cristã, existe um homem que é chamado de Salvador do mundo, Senhor, aquele que traz a paz e Redentor. Qual é o nome dele? Esse aqui ia pegar vocês de novo. César. Não é Jesus. Nesse momento é o César. O que os cristãos fizeram, basicamente, foi pegar títulos que eram dados ao César e colocar: isso aqui é de Jesus. Então, aliás, é por isso que os cristãos são perseguidos, não é tanto porque eles sejam cristãos. Não tem problema ser cristão no Império Romano, desde que, uma vez por ano, você dobre os joelhos diante do César e diga que César é Senhor. Como os cristãos se recusavam a fazer isso, eles eram perseguidos. Está claro? Essa aqui é a lógica do Império. Pode passar. O Império Romano chega à Palestina de modo mais claro, mais nítido, graças aos esforços de Herodes Magno, que é Herodes o Grande, que é aquele Herodes que manda matar as criancinhas até 2 anos, segundo o Evangelho, para matar Jesus. Tá bom? Pode passar. Mais um. Outro. Está uma leitura geral sobre isso aqui. Como é que Herodes chega no poder? Antes do Império Romano chegar na região, havia o Império Asmoneu, que era o império que estava governando a área. Eu não vou entrar nos detalhes desse império. Mas há uma guerra civil entre irmãos que querem disputar o poder. Herodes pede a ajuda do Império Romano para atuar na região, e com isso abre as portas de toda a Palestina para o Império Romano chegar, em troca, claro, dele se tornar o rei. E aí Herodes vai ser um servo de Roma. Ele não é romano, mas ele vai trabalhar para Roma. E ele tem algumas características do seu governo: total submissão a Roma, certa inconstância de temperamento, provável loucura, e violência, crueldade e frieza. O que ele faz então no seu governo? Pode passar. São 3 etapas do seu governo. Primeira etapa, lá do ano 37 até 27 a.C. Herodes, ele se afirma no poder, e para isso, o que ele faz? Primeiro, ele se casa com Mariana I. Quem é Mariana I? É uma herdeira da dinastia Asmoneia. Então está forçando uma aliança. Assim que ele se casa com ela, ele mata todos os parentes dela: mãe, pai, irmão, cachorro, papagaio, tudo que você possa imaginar. E por fim, numa crise de ciúme, mata a própria Mariana, a tal ponto que, diz lá as más línguas, que ele tinha visões da Mariana andando no palácio à noite, acusando ele de assassinato. Esse é Herodes, cara legal. Pode passar. Segundo momento, de 27 a 3 a.C., ele faz várias construções inspiradas na cultura helênica, na cultura grega. Então ele vai, passando mais um, ele vai aumentar a força dos judaísmos ligada ao templo, porque aí é uma questão importante. O templo de Jerusalém, nesse momento, já não é mais uma casa de oração para todos os povos, mas é muito mais um instrumento de controle, tanto politicamente quanto religiosamente, das pessoas. Tá legal? Há uma aliança muito clara entre os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém e as forças do Império Romano. Há uma aliança para manter poder. Muito bem, pode passar. Ele reforma o templo, mas objetivando ganhar poder político junto às elites religiosas. E por fim, ele constrói Cesareia de Filipe para homenagear o imperador e outras edificações. Terceiro momento, 13 a.C. até 4 a.C. Há uma crise no governo de Herodes. Por quê? Porque além de Mariana, Herodes tinha 9 esposas. Estou falando que o cara era louco, né? 9 sogras. Estou brincando, eu gosto da minha sogra. Mesmo porque está sendo gravado, então boa falar isso. E aí o que acontece? Gera muitos filhos. Para tentar evitar que o poder seja dividido, Herodes vai matar um monte de filhos. Alguns prendendo e mantendo sem comida até que eles morram, outros assassinando, etc. Por fim, sobram apenas 3.
Passa aí. Arquelau, que vai ganhar o título de rei. Herodes Antipas, que vai ser o Herodes da época da vida adulta de Jesus. O João Batista, lembra quando ele é morto? Ele é morto e a cabeça dele é entregue a esse Herodes Antipas aqui. E o outro Herodes, Filipe, que vai ser tetrarca lá daqueles 4 regiões ali, Gaulamítide, Traconítide, Bataneia e Pânis. Isso aqui é um cenário geral do Império Romano. Agora, e Jesus nesse momento? Pode passar. Essa é a Galileia, como eu falei, periferia do Império. Mais um. Quem foi Jesus? Primeira informação sobre Jesus que a gente precisa ter é que ele nasceu entre o ano 7 e 4 antes de Cristo e não no ano 0. A gente costuma dividir a história, né? Ano 0, que é o nascimento de Jesus, aí depois de Cristo, antes de Cristo. Só que essa datação está incorreta. Por quê? Porque Herodes o Grande, que manda matar as crianças até 2 anos, morre no ano 4 antes de Cristo. Então, se ele morreu 4 antes de Cristo, é porque Jesus nasceu antes, para ele tentar matar. Tá claro? Então, assim, eu sempre gosto de falar essa frase, que é muito legal. Jesus nasceu antes de Cristo. Então, isso é muito legal. Informação de ordem curiosa. Pode passar. Ele é um galileu, como eu falei, homem da periferia. E como tal, ele anda muito. O ministério de Jesus é andar, basicamente. Ele anda por várias regiões. Diz o texto bíblico que ele anda por toda parte fazendo o bem. Pode passar. A Galileia, que é localizada no extremo norte do Império Romano, não tem ligações com o templo de Jerusalém, exceto quando os representantes do templo vêm cobrar imposto, que é o dízimo. Então essa é a relação, Galileia e Jerusalém. Pode passar? Ele é um carpinteiro. Carpinteiro na época, no Novo Testamento, não é apenas aquele que trabalha com madeira, mas na verdade é aquele que trabalha com construção civil. Tá bom? Então pensa em Jesus como, e a família de Jesus, José, por exemplo, como um auxiliar de pedreiro. Tá? Então tem que trabalhar na construção civil. Está tendo construção em algum lugar, eles se mudam para perto daquele lugar para trabalhar lá, construindo alguma coisa. Tá bom? Pode passar. E ele é de família pobre. Quando ele vai ser apresentado no templo de Jerusalém, diz lá a lei, o Levítico, de que deveria levar um cordeiro para apresentar a criança. Mas José e Maria não têm cordeiro, porque não tem dinheiro para comprar. Então eles se oferecem um par de rolinhas, que é o que o Levítico fala. Se a família for pobre, leva um par de rolinhas. Tá bom? Esse é Jesus. Deu para ter uma noção geral de como é? Vamos lá. Essa estrutura social da Palestina do primeiro século, que não é muito diferente da nossa. Tem lá em cima a parte dos ricos, que são as elites políticas e religiosas. Então, por exemplo, lá em cima, senadores romanos, 1000 famílias para o império de 50 milhões, salário médio 400 mil denários. O que é o denário, lembra? E o que é? Vale quanto? É um dia de trabalho. Gente, 400 mil denários. É muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Diferentemente de hoje. Hoje é diferente, né? Aí você tem ali algumas outras classes, classe intermediária, e lá embaixo, os mais pobres. Quem são eles? Os biscateiros. Trabalham quando tem oportunidade. Lembra que Jesus conta uma parábola que fala dos trabalhadores na vinha? Que eles lá, foi às 6 da manhã buscar gente para trabalhar na vinha, contratou o pessoal, aí volta depois de 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, para contratar gente. Tem gente que passou o dia inteiro na praça sem trabalhar. Não é porque eles estão folgados assim, talvez existissem aqueles que vão aproveitar e ficar aqui jogando da mão, mas tem gente que não tem lugar para trabalhar, quer trabalhar, mas não tem lugar. Então eles vivem de biscate, esse tipo de pessoa. Uma segunda categoria: mendigos, cegos, aleijados, mulheres abandonadas, crianças abandonadas, viúvas. Todas essas categorias também colocadas no mesmo conjunto de gente que Deus não gosta, gente que está sendo castigada por Deus porque pecou. Então os doentes, os cegos. Lembra que Jesus e os seus discípulos encontram um cego de nascença, e aí os discípulos perguntam o que para Jesus? Lembra? Quem é que pecou? E aí Jesus tem que corrigir essa informação, nem ele nem seus pais, porque era a leitura habitual.
E por fim, ali embaixo, os maus pagadores que tornavam-se semi-escravos. Então, eu estou lá na Palestina, né? E aí eu comprei uma máquina qualquer lá na Casas Bahia, né? Naquela época, e paguei no cartão de crédito. Você já pagou o mínimo no cartão de crédito? É horrível, assim, você sabe que cartão de crédito é a invenção do diabo, né? Especialmente quando aquela pagamento mínimo. Porque se você paga o mínimo uma vez, você nunca mais sai disso. O que acontecia naquela época alguém fica endividado, por quê? Nasceu mais uma criança, ou então uma máquina quebrou, e aí a plantação não deu o que tinha que dar, porque teve uma seca. O que eu faço? Eu procuro alguém da cidade que tenha dinheiro para emprestar, ou que tenha recursos para emprestar. Então, por exemplo, o Elias tem cara de capitalista lá. Elias, seguinte, me empresta aí uma coisa. Aí o Elias, sem problema, com certeza. Te dou aqui 100 sacas de semente. Claro que vai ter um pequeno juros para você pagar depois. Eu vou ter que pagar 150. Então na próxima colheita eu tenho que ter colheita suficiente para me sustentar, para plantar para a próxima colheita e para pagar ele. Eu consigo? É pagamento mínimo do cartão de crédito, não dá. Aí a dívida vai aumentando, até que ela vai chegar um momento que eu vou ter que pagar. E o Elias, bondoso que ele, olha lá a cara dele, vai chegar para mim e falar assim: não tem problema, eu compro a sua terra, agora a sua terra é minha, e você trabalha para mim. Eu te dou comida e casa, agora tudo é meu. Semi-escravo. Havia a perspectiva bíblica dada do jubileu. O jubileu era o dia do perdão, o ano do perdão, na qual essas dívidas todas seriam restauradas. Mas na história de Israel, isso nunca foi praticado. Ficou muito bonito aqui no texto bíblico, mas prática que é mesmo não foi feita. Vamos lá, vamos passar. Sobre o camponês em especial, sofre muito nessa situação, porque tem uma tripla taxação sobre o camponês. Você tem uma taxação do Império Romano, que é uma taxa militar. Uma segunda taxação, as elites governamentais e regionais, por exemplo, o rei Herodes cobra imposto. E um terceiro tipo de imposto ao Templo de Jerusalém, que é o imposto religioso, que é o dízimo. E tem pesquisadores que afirmam que isso chegava a 60% da renda das famílias camponesas. Pega 60% do teu salário e dá para o imposto. O que é que você tem? Brasil, quer dizer, Palestina no primeiro século. Não parece isso? É muita gente com pouco recurso. E isso, é claro, isso tudo aqui gera um empobrecimento muito grande da região, que vai, por sua vez, gerar fome. Tem muita gente faminta lá na Palestina. Aliás, é por isso que Jesus sempre compara o reino de Deus a um banquete. Não é em termos espirituais, entende, apenas, mas é uma questão real. O reino de Deus é banquete para você. Há muita gente doente naquele tempo, claro, não consegue se tratar, se quer dar direito. Há muito banditismo naquele tempo, gente que apela para a violência, para tentar, de alguma maneira, resolver a situação. Então, viver na Palestina no primeiro século não era fácil, não era tranquilo, era muito difícil. E aí, por causa disso, surge naquele tempo muitos movimentos messiânicos. Gente que tem propósito de libertação, de salvação e de crítica ao Império Romano ou ao Templo de Jerusalém. Tá legal? Jesus não foi o único Messias nesse momento, ou auto-suposto Messias. Houve outros. Tá? Pode passar, por favor. Antes e depois, aliás, eu coloquei ali um exemplo, não vou ler aqui de novo que eu já falei, mas é do Simão Bar Kokhba. Simão Bar Kokhba é um judeu que vive lá no ano 134 d.C. E ele é um crítico muito severo, tanto da elite religiosa judaica quanto do tempo do Império Romano. Mas ele, diferentemente de Jesus, apela para a violência. Então ele, a partir de tática de guerrilha, ele consegue libertar a Judéia do Império Romano e manter livre durante um tempo. Depois o Império Romano chega, cerca todo mundo, mata todo mundo e volta ao que era. Tá legal aqui? Vamos lá. E esse então é onde Jesus exerce o seu ministério. Por isso é necessário não se esquecer dessa dimensão humana de Jesus, porque Jesus é o Cristo, mas também é o Nazareno. E é nesse sentido que eu li aquela frase ali do Dom Pedro Cavalcante:
No ventre de Maria, Deus se fez homem. Na oficina de José, Deus também se fez classe. Está claro isso? Porque se a gente não lê essa perspectiva de Jesus vinculada ao seu contexto social, como eu falei aqui no início, a gente tende a tirar de cena a profundidade da sua mensagem. Um exemplo aqui. Jesus chega para Jesus e pergunta assim: Senhor, a gente deve pagar o imposto a César? Lembra dessa passagem? O que Jesus responde? Isso aí. A gente interpreta essa passagem como uma duplicidade de vida, o que é normal. Nós temos responsabilidade para com o reino de Deus, mas também para com o Estado. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E é ok interpretar assim. Porém, na época de Jesus, tudo era do César, inclusive a adoração. Então, assim, naquele contexto, essa fala de Jesus é uma crítica severa ao Império Romano, porque está dizendo o seguinte: olha, dá a César apenas o que é de César, porque tem coisas que estão sendo dadas a ele que não são dele, são de Deus. Está claro? Muito bem, pode passar. Dito isso, eu vou apresentar aqui o contexto que é a chave de leitura da vida de Jesus para a sua mensagem e para as suas parábolas. Então, assim, como eu falei, a gente fez essa introdução de 1h20 para chegar nas parábolas, tá bom? O reino de Deus é o centro da vida e da pregação de Jesus. Jesus não tem outra mensagem a não ser o reino de Deus. Essa é a grande paixão de Jesus. É o que move a sua vida, é o que move o seu ministério. Aquela parte ali de baixo. A proposta da evangelização está baseada na própria mensagem de Jesus, para quem o reino de Deus, que é boa notícia a todos os seres humanos, já chegou. É a ideia do reino de Deus que anima e preenche a vida de Jesus durante todo o seu ministério. É o seu pão e a sua paixão. E é também a chave interpretativa para compreendermos as suas atitudes. Ok até aqui? Pode passar. Dito isso, chegamos lá. Esse cenário todo que a gente está falando aqui, dessas questões sociais, econômicas, políticas, religiosas, nos ajuda a pensar melhor sobre as parábolas de Jesus. Antes de a gente começar, o que é uma parábola, gente? Uma preparação. Jesus fala várias vezes, né? Aqui eu vou comparar o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante e aí diz uma parábola, que é uma história, mas é uma história com uma linguagem extremamente simples. Não é uma coisa rebuscada, não é para as mentes teológicas lá do templo, é para as pessoas do povo. Jesus usa elementos nas suas parábolas que são elementos do dia a dia. Ele fala do semeador que sai para semear. A gente que vive em cidade não tem muito essa coisa na cabeça, mas quem vive naquela época no campo, toda hora tinha que sair para semear. E às vezes não era fácil. Por quê? Porque num período social e economicamente complicado, no qual havia muitos latifundiários, muita gente monopolizando terra, e no qual tinha muitos camponeses sem terra para plantar, qualquer espaço possível é espaço de plantio. Como é que é a parábola do semeador? Um semeador saiu semear, e aí jogou sua semente, e uma parte caiu entre espinhos, outra parte caiu entre pedras, outra parte caiu na beira da estrada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um semeador não saberia analisar o campo? Saberia, não é? O que Jesus está falando ali é o que ele vê acontecer. Tem camponês que não tem terra para plantar, então planta onde? Onde der, quem sabe nasce. Coloca na beira do caminho. Esse terreno ali que ninguém quis porque está cheio de pedra, vamos tentar plantar ali. O que Jesus faz é pegar essa parábola, esse evento da história, do seu contexto, e utilizá-lo como maneira de falar do reino de Deus. Tá legal? Então, assim, uma parábola é essa linguagem simples de Jesus para contar coisas. E eu separei aqui algumas parábolas para a gente pensar junto. Vamos lá. A primeira,
Lucas 15. Aí a gente vai ler todo o texto, mas eu queria que você abrisse aí, por favor, a sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Nesse capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas em sequência. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. E esse texto tem uma porta de entrada para ele, que é o versículo 1 e 2. Lucas 15, 1 e 2, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Isso aqui é a chave de entrada para essas narrativas aqui do texto. Por quê? Vamos lembrar, para os fariseus, a coisa que se deve fazer acima de tudo é guardar a lei, preservar a lei. E preservar a lei se purificando. Esse se purificar implicava em não se misturar com gente que era pecadora. Então não podia, por exemplo, um fariseu que fosse fariseu mesmo, se você convidasse um fariseu para almoçar na sua casa, ele iria, até para falar da lei de Deus, que era o objetivo dele. Mas chegando na hora do almoço, o que ele ia fazer? Ele ia pegar uma marmita que ele trouxe e dizer o seguinte: olha, eu não vou comer a tua comida, porque a tua comida pode ser impura. Eu vou comer aqui a minha comida. Como é que você age com um cara desse que faz isso contigo? Nunca uma convida, cara. Porque ele quebrou a comunhão da mesa, entende? Ele está recusando, rejeitando a sua comida. Aí, olha para Jesus de Nazaré. Jesus não apenas gostava de ficar próximo de pecadores publicanos, andava com eles, aceitava a sua presença, como tinha o hábito interessante, que a gente podia inclusive reproduzir hoje, o hábito de se autoconvidar para comer na casa dos outros. Zaqueu, me convém comer na tua casa hoje. E quem é Zaqueu? Zaqueu, cara, é chefe de publicano. Publicano é cobrador de imposto, é judeu que, sendo judeu, trabalha para o Império Romano. Aliás, lá havia uma perspectiva de regra dos publicanos, que era o seguinte: o Império Romano cobra uma porcentagem. Tudo que você conseguir cobrar acima dessa porcentagem fica para você. Publicano, cara, publicano era aquele cara que conhecia muito bem o que você tem na tua casa, porque ele, sabe, ele é judeu. Ô, dona Maria, vem aqui cobrar imposto. Mas eu não tenho mais nada, meu filho. Tem sim, dona Maria. Eu sei que a senhora tem umas 3 vaquinhas lá atrás. Passa para cá. Porque quanto mais ele cobrasse, mais ele ficava rico. Zaqueu é um desses caras, chefe de publicanos. E Jesus está comendo na casa dele. Não só isso, Jesus está aceitando partilhar a mesa com gente que não presta. Jesus conta outras parábolas em relação a isso, a gente vai ver daqui a pouquinho. E isso na cabeça dos fariseus não encaixa, porque esse cara não pode ser Messias fazendo isso. Aí por isso eles murmuravam, os fariseus e os escribas, dizendo: esse aí recebe pecadores e come com eles. Sabe por quê, gente? De tantos títulos que Jesus recebeu, um deles é muito justo. Ele foi chamado de muita coisa, blasfemador, servo de Satanás, etc. Mas um título que foi dado a ele é justo. Jesus foi chamado amigo de pecadores, porque ele é amigo de pecadores. E isso é muito bom, porque significa dizer que ele é nosso amigo, entende? Ele está junto com a gente, não está apontando dedos contra nós. Ele está nos ajudando na caminhada. Só que isso irritava os fariseus. Por quê? Porque na cabeça dos fariseus, Deus não pode se misturar com gente impura. O lugar mais santo do templo é o Santo dos Santos. Quanto mais você se afastava de lá, mais impuro você ficava. E Jesus está com essas pessoas aí. Aí eles murmuram. Aí o que Jesus faz? Usa 3 parábolas para apresentar uma nova imagem de Deus. Porque para os fariseus, Deus não aceita gente impura no seu lado.
Aí Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola, Jesus conta uma parábola na qual ele assemelha Deus a um pastor. Não é isso? Pastores naquele tempo não eram dignos de confiança. Diferentemente de hoje, né? Olha, eu estou colocando minha própria posição como pastor aqui nesse bolo. Naquele tempo, pastores não eram confiáveis. Naquele tempo, pastores... ninguém queria ser pastor. Pastor de ovelhas, no caso, né? Por quê? Porque o pastor de ovelhas, em 99% das vezes, ele não cuidava das suas próprias ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de outra pessoa. Então eu sou pastor. Estou cuidando lá das ovelhas, das milhares de ovelhas que o Elias tem. Eu estou querendo você direto aqui. E aí, chega a hora de prestar contas, eu digo o seguinte: Elias, assim, o lobo comeu 2 ovelhas. Mas como o meu trabalho é sem supervisão, quem garante que foi o lobo mesmo que comeu? Que vai ver, virou um jantar para mim naquelas noites lá no campo, entendeu? Então, no Talmud, o texto farisaico diz o seguinte: criança, oriente teus filhos a não se tornarem pastores. Que além de tudo isso também, o pastor trabalha de sábado a sábado, ele não guarda o sábado. Então ele é impuro. Jesus está comparando Deus a um pastor que deixa as ovelhas lá no redil e vai em busca da única que se perdeu. Isso é muito legal. A segunda parábola, Jesus compara Deus a uma mulher, a uma dona de casa. Não é isso? O reino de Deus é como uma mulher que tinha dado 10 dracmas, perdeu uma. Nessas imagens, o pastor, a mulher e o pai do parábola do pródigo representam Deus. O que significa dizer o seguinte: Jesus está colocando a Deus uma perspectiva feminina, e com isso está restaurando a dignidade da mulher no seu tempo. Porque naquele tempo, e isso também impera hoje, se agradecia a Deus por não ser mulher. A oração que o fariseu fazia era: ó Deus, te dou graças, porque não me fizeste nem estrangeiro, nem mulher, nem cachorro. 3 coisas da mesma categoria. Jesus está apresentando outra ideia. Não, Deus dá dignidade a homens e a mulheres também. Porque em Deus há o gênero masculino e feminino. Porque se Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, porque nele há essas questões. Está claro? E a terceira questão: Deus é um pai. Mas não um pai qualquer. É um pai que, mesmo depois do filho dissipar toda a sua herança, levar tudo para lá, o pai está disposto a receber de volta. A parábola é linda, é mais conhecida do Evangelho, se não me engano. Jesus chega lá e diz: olha, o filho gastou tudo que tinha, e aí volta para casa lá ensaiando o discurso: olha, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de você chamar teu filho, eu quero ser apenas teu escravo. E o pai, ao ver o filho, corre na direção dele, abraça aquele filho fedendo a porco, dá roupa nova, sandália nos pés, anel no dedo, e faz uma festa, porque Deus é um Deus que gosta de festejar quando a gente volta para Ele. Segunda parábola: Jesus apresenta um reino que é aberto a todos e a todas, sobretudo os excluídos por qualquer razão. Mateus capítulo 13. A gente também não vai ler todo o texto, mas eu queria que você abrisse lá. Do 24 ao 30, depois do 47 ao 50. 24 ao 30 fala da parábola do joio, que também a gente conhece. Diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A gente conhece essa parte, né? Os dois crescem juntos, o trigo e o joio. E aí, os servos do Senhor dizem assim: Senhor, de onde veio esse joio? Ah, foi o inimigo que plantou. Senhor, quer que a gente arranque esse joio? Não é isso? O que o Senhor fala? Não faz isso, porque vocês não são capazes de distinguir entre trigo e joio. Avança agora para o versículo 47.
O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Tanto essa parábola da rede quanto a do joio dizem o seguinte: o reino de Deus aceita todos. O reino de Deus é uma rede que, lançada ao mar, pega peixe bom e peixe mau. Mas da mesma maneira como a gente não sabe distinguir o trigo do joio, a gente também não sabe distinguir o peixe bom e o peixe mau. Quem faz isso é Deus. Às vezes, gente, a igreja lança fora peixes bons, achando que estão fedendo. Às vezes as igrejas, nesse afã de pureza, arrancam o trigo junto com o joio, ou arrancam o trigo do lugar do joio. Porque quem garante a espiritualidade do seu próximo? Só Deus, gente. Nós não temos condições de enxergar o coração de ninguém, e a gente se deixa levar muito pelas aparências. Na hora do louvor, o irmão está lá assim, e a gente pensa: olha só, está dentro da arca dos querubins já. Santo está adorando a Deus lá em espírito de verdade. E na verdade o cara pode estar lá assim, ó: rapaz, o teto dessa igreja é uma benção. Como é que faz para limpar isso? Outro, então, ao contrário, o cara está todo quieto na dele, sentado, a gente pensa: é um frio na fé, não conhece o Espírito de Deus. E na verdade ele está lá a mais intimidade de Deus possível. Talvez a gente possa ter que se sonhar. Não arranquemos o joio junto com o trigo. Não joguemos fora peixes, porque a gente não sabe distinguir peixe bom de peixe ruim. Quem faz isso é o Senhor. Quem faz isso é Deus. A igreja é, como sinal do reino, é esse lugar que aceita todos, peixes bons, peixes ruins, trigo, joio. Vem, porque depois é o próprio Deus que se encarrega de fazer isso, porque o único que é capaz de julgar retamente é Deus. Quem és tu, pois, que julgas o servo alheio? Para o seu Senhor permanece de pé ou cai, mas permanecerá de pé, porque Deus é forte para sustentar. Se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigi-o, mas com brandura. E fiquem atentos para que vocês também não caiam no mesmo erro. É o que diz Paulo lá em Gálatas. Gente, se a igreja não é esse lugar de misericórdia, que acolhe todos e todas, sem exceção nenhuma, a igreja não é a igreja de Jesus. Está claro? Vamos lá, passa aí. O reino de Deus revela uma tensão entre o já e o ainda não. Ainda é no capítulo 13 de Mateus, versículo 33 e 34. Quem pode ler para a gente aí em voz alta? Aliás, desculpa, versículo 31 a 32. 13, 31 a 32. Um de cada vez. Outra parábola propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. 32? Isso. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, que fez-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se anilham nos seus ramos. Essa parábola ela é pequenininha, mas ela tem um sentido fantástico. Porque assim, Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus é como um grão de mostarda. Naquele tempo, era entendido que o grão de mostarda era a menor das sementes. E aí ele diz assim: esse grão de mostarda é pequenininho. Quando ele cresce, ele se faz uma árvore tão boa que as aves do céu fazem ninhos nos seus galhos. O que significa dizer o seguinte: o reino de Deus tem um início discreto. Ele tem um início que ninguém dá conta, sabe? É uma semente que está no chão. Você já viu uma semente germinar? Você coloca a semente no chão e você espera.
Para quem está vendo de fora, não está parecendo nada, não é verdade? Mas lá dentro está nascendo. Não é assim com a gente? Às vezes a gente olha para alguém e pensa assim: esse cara aí já está seguindo a Jesus um tempão e nada mudou na vida dele. Você não sabe o que está acontecendo aqui dentro, cara. Lá dentro está nascendo uma árvore que vai crescer e vai dar guarida para muita gente. O reino de Deus é assim. Quando o reino se estabelece, ele dá espaço e guarida e abrigo para toda sorte de aves. É desse jeito. E é um reino de bem-aventurança, um reino que chega com bonança. Na parábola seguinte, diz assim, 33: o reino de Deus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 13 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 13 medidas de farinha dá para fazer 40 quilos de pão. Dá para alimentar 150 pessoas naquele tempo. Jesus via constantemente mulheres fazendo pão nas aldeias, mas nenhuma fazia um negócio desse tão grande. O reino de Deus é o reino da abundância, que chega para mudar as coisas, mas que chega discretamente. Então revela uma tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou com Jesus, mas ainda não chegou em plenitude. Por isso que a gente ora pedindo: Pai, venha a nós o teu reino. Porque se o reino de Deus vai crescer agora, é a partir dos nossos braços e das nossas pernas. Está claro? Vamos lá, pode passar. O reino de Deus ocorre na vida, não se limita aos templos. Lucas capítulo 10 é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Você conhece, a gente não vai ler o texto aqui. Mas na parábola, Jesus está dizendo, basicamente respondendo o seguinte: chega um senhor lá, o mestre da lei, e fala: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí, como é que você entende isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Respondeu bem, faz isso, você vai viver. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. Um homem descia lá de Jerusalém para Jericó, é assaltado, e aí passa do mesmo caminho, deixado semi-morto na calçada, passa pelo mesmo caminho um sacerdote que não faz nada, um levita que não faz nada, e um samaritano que era odiado pelos judeus, que o pega e cuida dele. A gente conhece essa passagem, né? Só que duas questões aqui. A gente muitas vezes não atualiza essa mensagem para a gente. A gente precisaria fazer isso. Porque quando a gente lê aqui samaritano, para a gente não significa muita coisa. Mas vamos pensar que aqui nós temos dois representantes da religião, do judaísmo, que estão vindo de Jerusalém, possivelmente acabaram de fazer pregações no templo sobre o amor de Deus, fazer sacrifícios a Deus, mas que na vida, o que eles fizeram no templo não tem incidência nenhuma. Está claro? Porque assim, eles estão lá pregando sobre o amor de Deus, mas na existência, quando encontra a gente ferido pelo caminho, passa de largo. E é interessante porque a estrada de Jerusalém para Jericó, ela é fixa, né? E tem trechos muito pequenininhos, muito apertados naquele tempo. Então assim, se diz lá que o sacerdote passa de largo, a impressão que eu tenho é que o homem está caindo no chão e ele vai, sabe, sem querer encostar, com todo cuidado, para andar adiante. É quando a religiosidade toma o lugar da misericórdia. Entende? Porque olha só, esse caminho de Jerusalém para Jericó é um caminho fixo, é um caminho único, né? O pessoal fala às vezes que assim, a vida é uma estrada. Já viu essa frase? Você fala, não significa nada. Porque na estrada, que é a vida, não importa o caminho fixo, importa a maneira como a gente caminha por esse caminho. Porque ali naquela parábola a gente tem o caminho da vítima, a gente tem o caminho do assaltante, a gente tem o caminho do sacerdote sem misericórdia, do levita sem compaixão e do samaritano que age como Jesus. Então assim, como é que a gente anda no caminho, entende? E não vamos colocar limites entre a igreja e a nossa vida lá fora, porque a gente não é chamado para isso. A gente é chamado para integrar essas questões. O que a gente fala aqui na igreja sobre o amor de Deus precisa se concretizar nas ações que a gente faz em relação às pessoas lá fora.
Não tem sentido eu pregar sobre o amor de Deus aqui, levantar mãos santas para adorar o amor de Deus e a graça de Deus, enquanto passo na rua e não ajudo pessoas que estão feridas, ou quando rejeito pessoas que vêm buscar auxílio em mim, ou quando não quero me envolver porque não é problema meu. Não, gente. É preciso agir com misericórdia, como Jesus. Está claro? Para a gente terminar, mais duas parábolas. Primeiro, o reino de Deus é o reino da graça que escandaliza. Mateus 20, depois você abre lá, eu não vou abrir agora não, mas Mateus 20 conta uma parábola que eu já falei aqui hoje, dos vinhateiros, trabalhadores da vinha, né? Diz lá a parábola: o Senhor vai buscar gente para trabalhar para ele na vinha, vai às 6 da manhã, aí contrata: você quer trabalhar para mim? Vou pagar 1 denário, que é o salário de um dia. Perfeito. Tem muita gente que não consegue nem isso, então ótimo, vamos trabalhar. Às 9 da manhã, o senhor da vinha percebe que tem mais vinha do que trabalhador, então volta na praça para chamar mais gente. Dessa vez, ele não diz valores. Você quer trabalhar para mim? Então vamos embora, vou pagar o que é justo. Faz a mesma coisa meio-dia, depois às 3 da tarde, às 5 horas da tarde, quando faltava 1 hora para terminar o expediente, ele volta à praça, e tem aquele pessoal que ficou, como eu falei, o dia inteiro na praça, porque ou não pôde trabalhar, ou não conseguiu emprego de forma alguma, ou ficou lá jogando gamão, alguma coisa assim. O Senhor chega e fala assim: ninguém contratou vocês? Vem trabalhar para mim. E eles: tá, beleza, vamos. Esse pessoal que chegou pela última hora, chega lá na vinha, né, troca a roupa, primeiro movimento, toca o sinal, aí eles guardam tudo, e aí vão lá receber, e quando recebem 1 denário, que é o dia de trabalho inteiro. Gente, esse pessoal deve ter ficado muito feliz. O que eles fizeram? Só aceitaram o convite. Vem trabalhar para mim, só isso, mais nada. Receberam o dia inteiro, melhor dia da vida deles. Só que quando eles recebem o denário, o pessoal que está o dia inteiro debaixo do sol, suando por todos os poros, trabalhando com os músculos doloridos de trabalhar, vai fazendo cálculo, né? Regra de 3, 1 hora de trabalho, 1 denário. A gente trabalhou aqui 9 horas, X, multiplica, 13º, férias proporcionais, a gente está feito, cara. Só que aí os pagamentos vão se repetindo e o denário vai se repetindo. Quando chega a vez desse pessoal que trabalhou o dia inteiro e eles recebem 1 denário, o que eles dizem? Não é justo. E é verdade, é justo. Não é justo quando lido em tons meritocráticos, mas o reino de Deus não se baseia em meritocracia. O reino de Deus é pura graça. Nesse sentido, o reino de Deus é injusto a nosso favor. Porque se Deus fosse justo, eu não estaria aqui hoje. Se Deus agisse baseado na sua justiça, como a gente entende justiça, que muito mais parece ser vingança contra alguém, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas a justiça de Deus é graciosa, que é feita em amor. E aí o Senhor diz o seguinte: olha só, amigo, eu não combinei com vocês 1 denário, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero dele. A graça é de Deus, gente, a graça não é nossa. Ah, mas não é justo, o cara acabou de chegar na igreja, já está inundado pelas bênçãos de Deus, eu estou aqui há 35 anos trabalhando, não recebo nada. A gente age exatamente como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. E aí Deus tem que dizer para a gente: rapaz, eu contratei isso com vocês, não é? É isso. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Porque às vezes a bondade de Deus revela a nossa maldade, entende? Às vezes Deus fazendo bem para alguém, a gente fica irritado. Irritado porque no fundo a gente fica invejoso. E aí Jesus tem que corrigir isso. Amém? E para terminar, o reino de Deus e a sua relação com os religiosos. Mateus 11, eu queria que a gente abrisse esse texto. Mateus 11, 16. Diz assim:
Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Gente, olha só. Na lógica do reino de Deus, religioso é a pessoa mais chata que você possa imaginar. Porque Jesus está dizendo basicamente o seguinte: quem são essas gerações religiosas aí? Quem são esses fariseus? É como se fossem crianças que chega alguém e diz: vamos dançar? Não quero. Então vamos brincar de tristeza, sei lá, vamos chorar? Não, também não quero. Sabe? Se a tradição muçulmana tem os xiitas, nós temos os chatos, que são os religiosos. Religioso é chato, gente, é chato de galocha. Porque o reino de Deus não cabe na cabeça de um religioso, ele é mais amplo. O reino de Deus é um reino de toda graça. As parábolas de Jesus ilustram esse reino de uma forma muito didática e muito simples, de tal maneira que as pessoas entendam. Jesus fala assim sobre o cuidado desse reino. Por que vocês estão preocupados, gente, com o dia de amanhã? Olha para as aves do céu. Elas trabalham? Não. Mas Deus cuida delas. Vocês valem mais do que essas aves. Olha para a flor do campo. Olha esse lírio aqui. Nem Salomão se vestiu com tanta glória. Se Deus cuida assim de uma flor que hoje existe, amanhã é queimada, arrancada, não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? O reino de Deus é esse reino que nos acolhe, entende? Que nos protege, que nos guarda e que nos manda para a vida. Porque o reino de Deus, ele é vivido na nossa existência cotidiana. Não é vivido aqui na igreja. O reino é mais amplo. O reino é para fora. O reino é quando a gente está agindo em relação aos outros, como a gente quer que façam com a gente. Como diz Jesus: faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Não há alegria se não houver justiça. Não há paz se não houver justiça. O reino de Deus é aquele reino no qual a gente olha assim, ora ao Pai assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. Como é que diz agora? Mas presta atenção no que eu estou falando, tá? Porque essa frase nos implica em muita coisa. Se você não estiver disposto a fazer o que a frase diz, então não olhe a primeira parte. Entendeu? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Cara, esse é o reino de Deus, que é um reino de graça, um reino de misericórdia e um reino que está presente em nós com alegria. Amém, gente? Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.